Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 12. João, capítulo número 12, do verso número 37 em diante. João, capítulo número 12, do 37 em diante. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque ele viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Somente até aí. Uma vez escutei uma história no seminário e falava o seguinte: que Jesus, ele vem, ele é enviado, se faz homem, passa por todo esse processo que você sabe que passou, por causa de um monte de gente pecadora, um monte de gente cheia de defeitos, cheia de pecado. Acontece todas essas coisas que nós lemos aqui e muito mais. Mas Jesus mesmo assim vai para a cruz, se entrega, ressuscita e depois sobe aos céus. Cumpriu a parte dele. E a história que a gente escuta é quando Jesus ele chega no céu, há uma festa, porque ele tinha cumprido aquilo que ele desceu para fazer. Então está todo mundo feliz, está todo mundo falando: oh, que legal, que bênção, coisa maravilhosa, o Senhor conseguiu. Mas agora que o Senhor veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, como que vai continuar a obra lá? Ele falou assim: não, eu deixei os homens para fazer isso. Eu falei assim: como assim? Senhor, pelo amor do Senhor, eles fizeram tudo errado, o Senhor faz todo esse sacrifício e coloca eles para fazerem isso agora? Senhor, é prudente? E o Senhor diz: calma, eles não tinham o Espírito Santo, agora eles têm. Eles não tinham condições de ter uma decisão diferente, agora eles têm. Através do Espírito Santo, nós podemos ter decisões diferentes. Por que eu estou falando isso para você antes de qualquer coisa? Porque nessa manhã talvez eu fale de coisas que sejam humanamente impossíveis, porque a gente vê todo dia e é normal para a gente. É humanamente normal algumas coisas que nós fazemos, você vai entender do que eu estou falando hoje. Mas é espiritualmente reprovável. Por isso, se na natureza humana algumas coisas são normais, nós precisamos do Espírito Santo para nos dizer: olha, não é esse caminho, não é dessa forma, não é desse jeito, é só através dele. Senão a gente vai incidir nos mesmos erros, vai ser parecido com esses homens que estavam aqui, que amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus, que escolheram pelo conforto do que pela entrega, que escolheram mais pelos seus prazeres do que pela presença. Mas com o Espírito Santo nós podemos. Por isso eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós temos expectativa naquilo que o Senhor pode fazer através da palavra de Deus, a palavra ministrada, a palavra lida. Para nós, de forma gramatical, de forma ortográfica, é parecido com qualquer outro livro.
Mas com a unção do Espírito Santo, com a revelação dele, esta palavra é poder de Deus para mudar a nossa vida, é poder de Deus para mudar a nossa história. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar através dessa palavra, venha encher os nossos corações, e que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, existem coisas que Cristo viveu aqui, e Ele preparou para que você pudesse também viver e agora vencer. Existem situações difíceis que o Senhor passou aqui, que Jesus passou aqui, e Ele nos mostrou o caminho de como enfrentar essas coisas na nossa vida e vencer. Isso a gente chama de exemplo. Jesus deixou o exemplo. Mas também existem coisas que Cristo também viveu aqui e venceu. Mas venceu não para você viver e vencer. Ele já venceu para você não precisar vencer. Existem situações que Cristo viveu que você vai ter que viver e vai ter que vencer como Ele venceu. Mas existem situações que Cristo já venceu, que você não precisa pagar para ver. Você precisa só aprender com a história, aplicar na sua vida e passar direto por algumas situações. Passar direto sem falhar. Eu vi isso, eu já aprendi isso, aconteceu com Cristo. Eu não preciso viver isso, eu não preciso fazer dessa forma. E se tem uma área na nossa vida, e na vida de Cristo, talvez Ele pior que a gente, que Ele foi mais provado, foi nas questões de relacionamento. Jesus, Ele foi rejeitado, Jesus foi mal interpretado, Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi surrado, Jesus foi crucificado. Quando Ele ressuscita, ainda tinha gente desacreditando nele. E todas essas coisas que Cristo enfrentou envolviam o mesmo grupo, pessoas fizeram parte da vida de Cristo nas suas maiores dores. Gente como a gente, pessoas como eu e você, foram causadores de dores, de desânimo, de choro, de decepção na vida do Senhor. As relações que Cristo teve durante o seu tempo em meio à humanidade, sabe o que revela? Revela o quanto que a gente é difícil de lidar, o quanto que é difícil lidar com gente. Inicialmente, Noé, ele teve mais êxito na tua empreitada do que Cristo. Porque Cristo conseguiu, no dia de Pentecostes, lá tem 100 e poucos discípulos. Noé conseguiu colocar milhares dentro da arca. Às vezes é mais fácil lidar com um bicho do que com gente, porque a gente é difícil. Às vezes é difícil entender a gente, às vezes é difícil entender a forma que a gente reage a algumas coisas, a forma que a gente conjectura, planeja algumas coisas, cria alguns castelos, algumas fortalezas que estão tão distantes do plano de Deus para nós. E nessa manhã eu queria conversar com você sobre reajustes na nossa relação com Jesus e através dele. Coisas que nós precisamos pensar na área de relacionamento com Deus, com o próximo. Coisas que Jesus viveu, passou, e nós não precisamos passar também, e nem fazer igual como fizeram, embora muitas vezes nós façamos. A primeira coisa que eu queria pontuar com você hoje, olhando para a trajetória de Cristo, é que nós estamos muito acostumados a honrar aquilo que nós desejamos e desonrar aquilo que possuímos.
Em Marcos capítulo 6, o Senhor ele chega em Nazaré. Ele entra em Nazaré e ele já tinha morado lá. Foi uma cidade que Jesus, ele passou grande parte da sua vida. E quando ele chega lá em Marcos capítulo 6, ele entra em Nazaré. Deixa eu achar aqui exatamente o versículo. Aqui, a partir do verso número 1. Tendo Jesus partido dali, ele foi para a sua terra. E a hora que ele entra ali, as pessoas começam a perguntar: viu, não é esse o carpinteiro, filho da Maria? Esse não é o filho do Zé, que ficava jogando bola na rua aí, que um dia arrancou a tampa do dedo? Ah, esse não era aquele lá que estudou com seu filho, o fulano? E as pessoas não conseguiam acreditar, os milagres não aconteciam, porque as pessoas olhavam para Jesus, mas olhavam, ele era do lugar, ele era comum para eles. E daí Jesus diz o seguinte: olha, sabe por que não está acontecendo as coisas aqui? Olha o que ele diz no verso número 4: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo ele percorria as aldeias vizinhas, circunvizinhas a ensinar. Meu irmão, o inimigo cega a gente, ele confunde a gente. O povo de Nazaré começou a desdenhar do próprio Filho de Deus, por ele ser próximo, porque já terem visto ele em outro momento, por ser algo familiar, já ter visto aquele rosto. Ah, sei não, viu? Não tem outro para vir? Essa era a ideia dos judeus. Não tem outro para vir? Não tem alguém de fora, não? Não tem alguém que possa vir de fora aqui para falar com a gente? Não pode? Não, é esse mesmo que a gente conhece. E eles desdenhavam de Jesus. E baseado nisso, deixa eu falar algo para vocês agora. Baseado nisso, Jesus faz uma constatação. Jesus não coloca uma verdade, Jesus faz uma constatação. E Jesus diz: é verdade, profeta só não tem honra em casa. Mas nós muitas vezes olhamos para esse texto e a gente acha que é uma profecia do Senhor, e a gente replica isso: o profeta não tem honra em casa mesmo. O profeta, não, Jesus não está dizendo que isso é verdade, pelo contrário, está dizendo que isso é uma mentira do diabo. Isso é algo que não deveria acontecer, porque Jesus veio para os de fora de casa, mas ele veio principalmente para a sua casa. E nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Isso é uma verdade maldita. Nós precisamos de honra em casa. Nós temos facilidade, meu irmão, eu, você, de aplaudir tudo que é de fora, mas a gente tem dificuldade de reconhecer coisas boas que estão dentro. A gente vê coisa na internet, meu irmão, de o cara que você nunca viu na vida, e você está compartilhando um monte. Às vezes seu irmão escreve uma coisa legal, você escuta uma coisa legal, você não tem coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque para fazer isso precisa de humildade. Para olhar a grandeza de alguém que está semelhante a você, você tem que ser maior ainda, e a gente não é. Então é mais fácil a gente aplaudir que a gente não conhece. Bom é o pastor da internet, bom é o marido da vizinha, bom é o trabalho de fulano, educado é os filhos da outra pessoa. E nós engrandecemos tudo aquilo que está fora, e temos dificuldade de honrar aquilo que está dentro. Sabe uma coisa que eu aprendi? Isso também não é uma máxima, mas muitas vezes acontece. É que intimidade gera desprezo. Vou falar mais uma vez: intimidade gera desprezo. Sabe quem você trata mais mal? Quem é mais íntimo de você. Às vezes está num dia mal, você sorriu para todo mundo, mas para tua esposa você vai dar um esporro. Às vezes você está sendo paciente aqui com o filho de todo mundo. O filho do 6 está tudo correndo aqui, derrubando a igreja. E a hora que o meu está correndo, eu falo, e eu faço.
E eu também estou errado. Porque às vezes de todo mundo é bom. Só que quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas coisas, não há honra que deveria haver. Esse é o grande risco que a gente corre na vida, sabia? A gente faz isso de forma involuntária, acredita? A gente aprendeu que a questão de honra, ela está relacionada à patente. E não é isso que o Senhor diz. Pelo contrário, Romanos diz: honra quem honra. E quer alguém que honra mais que a nossa família? Que está ali com a gente? Que a gente que honra mais gente que os seus irmãos que está do lado aí todo dia, passando um calor desgraçado desse aqui? Que está aqui com a gente? Que está aqui vivendo o dia a dia com a gente? E daí vem a visita em casa, daí você coloca a mesa, coloca supply. Eu li na internet, eu não sei o que é. O que é supply, gente? Eu sei que é legal o negócio. Coloca o supply, um prato em cima, um garfo disso, um garfo daquilo, taça. E a família está em casa, você coloca um copo de requeijão, o tupperware de sorvete. E eu não estou falando que isso é errado, meu irmão. Claro, entendo o que eu estou falando. Eu não estou criticando isso. A gente entende o dia a dia, a gente sabe o que é rotina. Mas isso mostra muito na nossa dificuldade de honrar a nossa própria casa, de honrar os nossos. Às vezes eu estou pensando o seguinte, né? A gente está falando de mutualidade agora no nosso curso de casais, né? De um ajudar o outro. E às vezes eu sei que depende de algumas coisas de mim. E daí a Thalita tá janta. Aconteceu semana passada, inclusive. E daí eu acabei de fazer, eu fiz um estrogonofe. Ele falou assim: meu irmão, eu cozinho demais, eu sou um absurdo na cozinha. E daí eu fiz o negócio. E daí estava na panela, estava pronto. E daí eu estava indo colocar na mesa. Ela veio com uma travessa de vidro. Eu falei assim: o que você quer com essa travessa aí? Eu que ia lavar a louça, né? E daí eu falei assim: não precisa. Ela falou assim: precisa. Eu quero uma mesa bonita. E daí eu falei assim: tá bom. Cada louco a sua mania, né? E eu com uma travessa a mais, mas tudo bem. Mas nós precisamos aprender a vivenciar esse tipo de coisa. É a minha casa, é o meu trabalho, é a minha esposa, é o meu marido, é os meus filhos, é a minha igreja, é a minha cidade. Eclesiastes vai dizer o seguinte: que pela boca do justo a cidade prospera. Irmão, a gente tem que falar: esse lugar é uma bênção. Mas não tem água, né? Diga-se de passagem. Mas Dubai é deserto, também não tem, todo mundo quer ir para lá, né? Então aqui, Itu é a nossa Dubai. A gente que cria um jeito de chegar água aqui. A gente precisa aprender a valorizar as coisas que nós estamos. Nós precisamos aprender a honrar, meu irmão. A cultura da honra estava perdida aqui, ó. Ó, deixa eu já abrir um parênteses aqui, que eu não gosto dessas coisas, tá? Porque quando o pastor fala de honra, sabe o que ele muitas vezes está querendo? Está querendo um presentinho, está querendo que você coloque uma oferta no bolso dele, está querendo que você faça uma surpresa para ele, faça um pix para ele. Meu irmão, vai tomar banho com essas coisas suas aí. Honra não é isso. A honra pode vir através disso. Mas honra está relacionada à nossa postura, está relacionada à nossa conduta, está relacionada ao nosso posicionamento, às verdades que nós falamos. Quando Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, André vai chamar Natanael, e Natanael está lá de boa, deitado em cima da árvore. Ele diz: olha, você precisa vir aqui conhecer o Messias, o Nazareno. Ele diz: Nazareno, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela cidade ruim lá? Ele diz: vem ver, experimenta, prova. Nós precisamos aprender a honrar aquilo que temos, aquilo que está na nossa mão, não aquilo que a gente deseja possuir. Quando? Não, se você ficar nessa, você nunca vai ter aquilo que você quer, e é capaz de perder aquilo que tem. E Jesus estava dizendo: olha, o profeta não é honrado em casa, que está tão comum para as pessoas.
É tão bacana, e eu gosto disso, sabe? É tão bacana quando vem um pastor de fora. Domingo que vem o pastor Wellington vai estar aqui, nosso amigo de Atibaia. É gostoso escutar uma mensagem de fora, meu irmão. E às vezes as pessoas elas falam assim: que bom que vem um pregador de fora. Enquanto você está pregando 53 domingos, preparando mensagem, orando de madrugada, escrevendo, rabiscando, abrindo mão de tempo com a família. Mas bom é quem vem de fora. Talvez com a mensagem que pregou 3 domingos atrás na igreja dele você não sabe. Nós precisamos aprender a honrar aquilo que temos. A honra, ela nos promove, a honra não nos diminui. Eu nunca vi alguém que honrou alguém e foi envergonhado. Mesmo que você honre alguém que não merece honra, a tua atitude ela fala ao teu respeito. Se a pessoa, o que ela fez com a honra que você deu, o problema é dela. Mas honrar aquilo que temos é importante para o nosso desenvolvimento. Jesus não teve isso. O outro problema de relacionamento de Cristo é porque ele estava cercado de pessoas que buscavam a Deus por benefícios e não por relacionamento. Jesus estava cercado de gente que estava atrás dele por causa daquilo que ele dava e não por quem ele era. Lá em João capítulo 6, olha esse texto aqui, João capítulo 6 a partir do 16. João 6,16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando o barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus não estava com eles. O mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que sobrava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcava nele com seus discípulos, tendo esses partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram o seu barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo um encontro no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos fartais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, deu comida para aquele povo, todo mundo foi para casa. Jesus manda os seus discípulos entrarem no mar da Galiléia e ir até Cafarnaum. Jesus não vai com eles, fica. No meio do caminho, Jesus anda sobre as águas, encontra eles do barco, eles chegam lá em Cafarnaum. Quando o povo acorda de manhã e diz: não, Jesus não foi embora com os discípulos, a gente vai acordar, ele vai estar aqui com a gente e vai ser benção de novo. Eles acordam e falam assim: ixi, cadê esse Jesus? Eu não vi ele partindo, mas não tem barco aqui, cadê o povo, cadê a movimentação? Cada um pegou um monte de barquinho, vamos até atrás desse homem. Chegam lá do lado de Cafarnaum e falam assim: opa, o senhor não saiu de lá e está aqui, eu vi o barco sair, o senhor não saiu de barco, agora o senhor está aqui, como que o senhor chegou aqui? Jesus falou: ó, para com essa conversa aqui, vocês não estão me procurando, vocês estão aqui porque eu dei pão para vocês, vocês estão aqui porque eu dei comida para vocês, vocês estão aqui só porque eu estou fazendo aquilo que vocês querem, mas eu não vim para isso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus dizia para esses homens: olha, para de correr atrás de mim por aquilo que eu faço, eu não vim para isso. Vocês precisam parar de buscar esse alimento terreno, essas coisas terrenas, vocês precisam buscar as coisas espirituais. E Jesus, ele bate firme nesses caras. Todo mundo vaza, porque quando a torneira fecha, e daí a gente vai ver de fato quem é e quem não é. E daí os discípulos falam assim: duro é esse discurso, e ó, vai embora, todo mundo vai embora, só fica os 12. E daí Jesus, em vez de falar assim: que bom que vocês ficaram, Jesus chega e fala assim: vocês não vão embora também?
Vocês não querem ir embora? Aproveita que a porta está aberta. Aproveita, já foi um monte de gente embora, 12 a mais, 12 a menos, vai embora. E daí Pedro diz: Senhor, para quem? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Meu irmão, você precisa entender, nós precisamos entender que bem-estar é bom, mas pertencimento é muito melhor. Que receber bênçãos de Deus é maravilhoso, mas ter relacionamento é muito melhor. A gente precisa entender por que a gente entrou nisso aí. Porque se a gente entrou para receber, a gente não entendeu, porque a gente entrou para perder. A gente entrou para dar. A gente entrou para morrer. A gente entrou para renunciar a nós mesmos. E às vezes a gente começa a viver isso na nossa caminhada. Na igreja a gente vê isso. A pessoa, ela vem do mundo, vem arrebentada, ela vem na igreja, ela se converte, ela começa a fazer tudo, e ela abraça, ela começa a trabalhar. Daqui a pouco ela diz: essa igreja cansa, gente, nossa. Tira a igreja, volta para a vida miserável que você tinha. Pertencimento é melhor do que qualquer coisa. Relacionamento com Cristo é melhor que qualquer coisa. E as pessoas não tinham entendido isso. E até hoje nós temos dificuldade. Tem gente perdendo família porque está buscando dinheiro, está abrindo mão de relacionamento porque está construindo seu próprio castelinho, quando na verdade nós somos chamados a sermos como pedras vivas, e cada um de nós ser uma parte de um todo, daquilo que Deus está construindo. Quando a gente não entende isso, a gente começa a trocar aquilo que é momentâneo, aquilo que é de agora, uma necessidade do agora, por coisas que de fato são eternas. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão entrando no templo, e havia um homem paralítico que estava sentado ali, e ele estava pedindo dinheiro, pedindo esmola. E a hora que eles passam, o homem diz: dá um dinheiro aqui, me dá um trocadinho aí, tio, faz uma ajuda aqui. Ele diz: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Esse homem se levanta, e a Bíblia diz que esse homem não se levanta e vai para sua casa. Ele se levanta e ele entra no templo para adorar o Senhor, porque dinheiro aquele homem podia receber todo dia, mas a presença de Deus que transformava ele só era naquele momento. Dinheiro vinha na mão todo dia. Dinheiro vai vir na nossa mão todo dia, meu irmão. Mais, menos. Recursos acontecem, vem, o Senhor prepara. Comida está na mesa. Mas quando nós não entendemos a razão pela qual nós estamos fazendo aquilo que fazemos, nada que Jesus te der é comparado com aquilo que Ele é. Falamos isso algumas semanas atrás. Jesus é suficiente. Todas as religiões, meu irmão, você pode estudar isso depois, elas fazem as suas ações, os seus atos, os seus cultos, o seu ritual, no intuito de ter uma contrapartida. Ok? Então eu vou lá, eu faço o meu ritual, tal. Por exemplo, digamos que a gente tem uma artista com o nome Xuxa, por exemplo. Pensa aí no nome agora, de gente que eu não conheço. E daí a pessoa vai lá e fala assim: eu quero ter sucesso. E ela vai lá e ela se volta para uma religião, para um outro Deus, para o diabo. E a pessoa, ela começa a fazer tudo o que faz porque ela espera uma contrapartida. Ninguém vende alma para o diabo porque ama o diabo. É porque às vezes ama aquilo que ele pode dar. Onde que eu sei isso?
Ele faz isso com Cristo. No meio do deserto diz: ó, o senhor quer comida? Eu tenho, tá com fome? Então, ó, só se curvar. Ó, eu resolvo todos os seus problemas. Você não precisa passar por tudo isso não. Eu estou aqui, eu tenho acesso. Eu conheço uns caras aí. Por quê? Porque havia uma contrapartida. Mas para nós, cristãos, Cristo é a contrapartida. Nós não fazemos nada para Cristo para receber. Nós fazemos porque já recebemos graça, salvação, misericórdia, perdão, vida abundante. Nada que eu faça, nada que você faça é suficiente para pagar isso que Ele nos fez. Aquilo que nós precisamos esperar de Cristo já recebemos. E se a gente entende isso de errado, está errado. Se Ele der, meu irmão, Ele é gracioso, é isso que Ele faz. Mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer da forma que você planejou, Ele continua sendo Deus. Ele é o suficiente. E se Ele der graça, Ele escolheu, Ele quis, Ele te prometeu, Ele cumpriu. Mas Jesus, Ele vivia próximo de pessoas que queriam aquilo que Ele fazia e não quem Ele era. Nós encontramos pessoas que honram o que está fora, mas não honram o que está dentro. Jesus também. Talvez nós somos essas pessoas. Nós encontramos pessoas que vivem uma vida que espera só benefícios de Deus, sem relacionamento. Tem muita gente lá fora. Talvez tenha gente aqui dentro esperando isso também. E nós também, muitas vezes, da mesma forma que Cristo enfrentou isso, Ele estava cercado por muita gente que decidiu permanecer na superficialidade e não na profundidade, que decidiu permanecer com uma vida cristã nominal, um culto de domingo, uma oração na hora do almoço, uma Bíblia aberta dentro de casa, um versículo no status do WhatsApp. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Em Mateus capítulo 25, o Senhor começa a propor uma parábola, uma ideia. Ele diz o seguinte: olha, quando você encontrar alguém que está nu e der de vestir, quando você encontrar alguém com sede e der de beber, quando você encontrar alguém se abriga e abrigar, quando você encontrar alguém com fome e der de comer, você vai estar fazendo para mim, você vai estar me amando. Então quando você encontrar um necessitado, Jesus está dizendo o seguinte: que atender o necessitado é como se fosse atender a Ele. Às vezes na prática a gente entende isso errado. A gente acha que Cristo que é o necessitado, e a gente só dá o resto, só dá o que sobra, só dá o que dá para dar. E quando não dá, antes ele do que eu, né? Se não dá, nossa, hoje não dá, cara, nossa, não dá para ir na igreja hoje. Dá para ir em todo lugar, só não dá para ir para a igreja. Não deu para orar hoje, deu para falar com todo mundo, mas não conseguiu falar com Deus. Hoje eu não consegui ler a Bíblia. Ficou 40 minutos sentado no vaso, lendo mensagem de WhatsApp, arrastando o feed do Instagram. Superficialidade. Deus não nos chamou para um relacionamento superficial. Deus nos chamou para um relacionamento profundo. Em Mateus capítulo 10, a partir do verso número 17, um jovem se aproxima do Senhor e diz: Senhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E daí o Senhor diz: olha, guarda os mandamentos. E ele foi falando os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, blá 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 blá. Ele diz: Senhor, eu tenho feito tudo isso. E daí o Senhor diz: olha, uma coisa só te falta. Falta só um negocinho ali, ó.
Você está indo bem, mas ainda não é profundo. Eu preciso de uma entrega completa. Todas essas coisas credenciam aquilo que fazemos. Porque o fariseu, olha só, o fariseu ele cumpria todos os mandamentos. O fariseu cumpria todo o ritual. O fariseu fazia tudo que estava na cartilha. Mas o Senhor diz para esse jovem rico: ó, se você quer ser perfeito, pleno, você vai precisar ter um relacionamento profundo. Você vai ter que me seguir de verdade. Para ter um relacionamento superficial com Jesus, meu irmão, segue o manual do crente. Coloca uma camisa. Coloquei uma camisa hoje. Você está orgulhoso de mim? Você coloca uma camisa, pente o cabelo de lado, dá uns glória alto. É o glória. É, né? Essa última sílaba ela é potencializada. Aleluia! Coloca um S aí que fica mais espiritual. Esse é o manual do crente, meu irmão. O jovem rico tinha tudo isso. Parecia crente, cheirava crente, falava como crente, vivia como crente, mas era reprovável na única coisa que é necessário para seguir a Jesus: verdade. Jesus quer pessoas seguindo Ele de verdade. Não dá para seguir na superficialidade. E a verdade ela se revela. A verdade ela aparece. A verdade ela se manifesta. A verdade, meu irmão, é como um leão. Você não precisa defender ela não. Pode deixar que na hora certa ela ruge. Ela aparece. Não dá para ver um relacionamento com Jesus na superficialidade, no crentez. Aqui todos nós somos igualmente parecidos. Todo mundo aqui com cara de crente, querendo matar o pastor hoje, mas falou assim: amém, é isso aí. Que hora que acaba? Ele falou que acaba até 11h30, será que acaba mesmo? No crentez a gente funciona. Mas Jesus, Ele traz uma forma de ter relacionamento. As pessoas não entendiam que era de profundidade. Todo mundo estava orando: Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Jesus só falou assim: Abba, papai. Meu irmão, não é ritual, meu irmão. Não é ritual. A gente tem que ser aquilo que a gente é diante das pessoas e diante de Deus. Deixa eu ler um texto com você aqui em Lucas 18. Lucas 18, do 9 ao 14. Eu estou quase acabando aqui, meu irmão. Segura um pouquinho aí. Lucas 18, do 9 ao 14, propôs também essa parábola. E alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu se colocou em pé e orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, aleluias, e dou o dízimo de tudo que ganho. Glorificado seja o nome do Senhor. Um publicano, estando em pé, longe, não ousava, nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Aquele homem, ele dizia o seguinte: eu estou fazendo, Deus, todo mundo está vendo. Se não está vendo, eu estou falando. Mas olha, eu sou crente, Deus. Olha, fica tranquilo, está tudo certo comigo. Eu não sou igual a esses aí não, fica tranquilo, Senhor. Vai cuidar lá das muriçocas da Malásia, deixa eu aqui, eu estou bem.
estou tranquilo, estou crente, estou em paz. Sou diferente desse aí, ó, que eu sei que tem uns rabos presos aí com umas coisas erradas. E o publicano, ele batia no peito. Ele sabia quem era. Ele sabia que não era perfeito. Ele sabia que tinha atitudes ainda reprováveis. Mas ele diz: Senhor, sê propício. Esse termo propício está relacionado àquilo que Jesus fez por nós. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Jesus pagou a nossa conta. O que ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo. O Senhor pode fazer isso por mim? Senhor, eu não consigo. O Senhor pode me ajudar? Senhor, eu não consigo. Eu não quero ter aparência. Eu só quero ter a tua presença. Porque se eu tiver a tua presença, se lá no íntimo eu tiver intimidade com o Senhor, tudo aqui fora começa a mudar. E Jesus estava mostrando que tudo aqui fora daquele fariseu não mudava nada no relacionamento que ele deveria ter com Deus e não tinha. Lá em Joel capítulo 2, versículo 13, o Senhor está falando através do profeta. Ele diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Na cultura do judeu principalmente, a atitude de rasgar as vestes era uma forma de mostrar dependência, muitas vezes desespero, muitas vezes entrega completa, muitas vezes renúncia. E Deus está dizendo: vocês estão rasgando muitas vestes, mas eu queria ver corações rasgados na minha presença. É intimidade. Jesus estava cercado de pessoas superficiais, gente que não entendia, gente que não entendia a profundidade, discípulos próximos. Pedro, quando escuta Jesus que ia morrer, caminhando 3 anos e meio com Jesus, vendo milagre, vendo promessa, vendo sermão, quando Jesus diz que vai morrer, ele diz: Senhor, não faz isso consigo não, sai fora dessa. E o Senhor diz: arreda Satanás, você é muito raso para mim, cara. Você precisa entender a profundidade. Mas como eu comecei dizendo, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro, ele consegue vencer todas essas crises humanas que temos. Meu irmão, se você não tiver o Espírito Santo falando através de você, você vai continuar honrando aquilo que está fora. Se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, te revelando o que de fato é real e verdadeiro para você, você vai fazer do Senhor o seu gênio da lâmpada. Vai só ficando pedindo, quero. Por que não faz? Por que não vem? Por que não aparece? Por que não abre? Por que não resolve? Isso vai fazer de nós pessoas superficiais diante do Senhor, pessoas que aparentemente estamos nivelados, mas espiritualmente talvez estejamos em níveis totalmente distintos. E o nosso desafio é nos aprofundarmos cada vez mais. O manual do crentez, ele nos coloca uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de fazer, mas isso é besteira, porque você está vendo só aquilo que está claro para você. Não julgue uma intimidade externada de algo que você não conhece a profundidade. Quem sabe. Quem é profundo com Cristo sabe. Quem é profundo com Cristo sabe o que é importante, o que deve valorizar, o que não deve valorizar. E é por isso, meu irmão, eu me abro a oportunidade de ser mal interpretado. Nós escolhemos tirar muita coisa desta igreja que talvez você tenha encontrado em outras igrejas, que é casca, que é muito verniz e pouca raiz. Nós somos o que somos. Nós prezamos por relacionamento, nós prezamos por verdade, nós prezamos por nutrir uma vida profunda com Jesus. E as outras coisas que vêm através disso, Ele dá para aquele que aquilo que apraz, aquilo que Ele deseja fazer.
Se Ele quiser te potencializar, te levar, te encher de dons, de talento, meu irmão, isso é problema dele. O problema teu é ser profundo com Ele. O problema teu é honrar tudo que Ele tem colocado na tua mão, tudo que Ele colocou diante de você. Honre pessoas, honre a família, honre o teu trabalho, honre de onde vem o teu sustento, honre os relacionamentos que estão ao teu redor. Não crie uma expectativa naquilo que você gostaria de ter. Honre aquilo que você tem. Seja fiel àquilo que Deus tem colocado diante de você. E se Ele quiser colocar mais, deixe que a graça faça. Nós não nos movemos por isso. Se Deus não te der mais nada, meu irmão, você já tem tudo que você precisava. Se Deus não fizer mais nada, o que era necessário para você ter a vida que Ele tem preparada para você, você já recebeu em Cristo Jesus. E a gente pode avançar. Podemos avançar sem dinheiro, meu irmão. Quer saber como que isso funciona? Arrasta para cima que eu te explico depois. Dá para andar. Dá para andar com dificuldades, meu irmão. Às vezes dá para andar com uma enfermidade. Às vezes andar com situações que a gente espera que sejam resolvidas. Mas não dá para andar sem Jesus. Não nessa vida. Não naquilo que a gente decidiu viver. Mas se decidimos viver, que vivamos isso por completo. Honrando, buscando ao Senhor através do relacionamento e não por benefícios. E acima de tudo, sendo cada vez mais profundos e íntimos. E deixar que a superficialidade seja só aquilo que de fato você é, aquilo que de fato aparece. Gente diferente, gente com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, com linguajar diferente, com classes sociais diferentes, mas que tem dentro de si algo que nos une. É isso que o Senhor espera de nós. Nós não estamos aqui fazendo aqui não é uma linha de produção de robôs. A gente não quer gente igual aqui, pelo contrário. A gente quer gente bem diferente, mas caminhando no mesmo propósito, que estão mergulhados naquilo que Cristo tem preparado para nós. Se coloque em pé, eu quero orar com você agora, para que nós possamos encerrar esse momento, assim encerrar também o nosso culto nessa manhã. Feche seus olhos, meu irmão. Falar sobre esse assunto, falar sobre essas coisas, mudanças que a gente precisa ter na nossa conduta, talvez seja olhar para o céu e falar: Senhor, dura coisa pediste. É difícil, a gente quer coisa, a gente quer fazer menos e ter mais. Senhor, esse é o nosso jeito. Senhor, a gente está sempre pensando naquilo que a gente não tem, está sempre valorizando aquilo que a gente gostaria de ter e não está olhando muito aqui para dentro de casa. Mas Deus, nós entendemos hoje que através do Espírito Santo nós podemos ter uma mudança de pensamento, inverter as prioridades, ser plenos. Por isso oramos essa manhã. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos, Pai, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E não ouvimos, Pai, só da minha boca, não ouvimos através do sistema de som da igreja, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor também tocou em corações aqui. É o Espírito Santo que testifica a mensagem. É Ele que aquece o nosso coração e Ele confirma aquilo que é de Deus, aquilo que provém do céu, aquilo que provém do Senhor. E é por isso que nós pedimos que o Espírito Santo, Ele seja o árbitro, a balança, o juízo dessa mensagem sobre a nossa vida, para que possamos agora ouvi-lo e não me ouvir, e tomarmos, Pai, uma conduta, uma posição, um caminhar, do qual o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos, Pai, estar diante de Ti de verdade. Quantas pessoas estiveram juntos com Jesus, mas nunca foram plenos. Mas o Senhor nos deu a oportunidade, através do Teu Espírito, de sermos um contigo. Nós não queremos, Pai, ser
ramificações, Pai, não queremos ser desdobramentos de relacionamento, nós queremos ser um contigo, porque Ele que é um contigo, partilha de tudo aquilo que o Senhor tem, de tudo aquilo que o Senhor faz, está ligado à fonte, e por isso jorra o que vem do Senhor e não aquilo que vem do homem. Humanamente é difícil, mas espiritualmente nós podemos avançar. Nos ajuda a ser governados, Pai, pelo Teu Espírito e não pela nossa vontade egoísta, não pelo nosso pensamento crítico, problemático, não pelas estruturas que nós criamos, mas pelos fundamentos que o Senhor lançou diante de nós. Obrigado por isso, Pai. Abençoa os meus irmãos, Pai, abençoa essa semana, os desafios, abençoa, Pai, o tempo, nos ajuda a gerir o tempo, para ter intimidade contigo, tempo com a família, descanso e buscar o pão daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai, a sermos melhores, Pai, do que temos sido, e que possamos crescer dia após dia no cabeça que é Cristo, até que cheguemos à igual estatura pela qual nós somos chamados para viver essa jornada, a jornada de Cristo Jesus. Aquilo que Ele venceu e nós precisamos vencer, Pai, Ele já nos deu o caminho, mas esses relacionamentos, Pai, que Ele venceu, nós não precisamos participar disso e nem sermos assim. Queremos aprender e viver somente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos e agradecemos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez essa manhã. Abraça os irmãos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.